Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos estar resolvendo alguns exercícios do conteúdo de velocidade média, né, dentro da área da cinemática escalar, para movimentos unidirecionais. Inclusive vou até mostrar a lista para vocês aqui, né, vai passar na tela. Essa lista de exercício ela está subdividida em alguns níveis de dificuldade, né, 1, 2, 3, 4. E então para cada vídeo eu vou estar resolvendo um nível específico, né? Vamos começar pelo nível mais simples, pelo nível 1, ok? E aí a gente vai estar discutindo sobre os detalhes de cada enunciado, né? O processo de resolução. E qualquer dúvida, só colocar nos comentários aí abaixo, ok? Então, iniciando pela zona 1, nós temos aí a primeira questão, que fala que um ônibus passa pelo quilômetro 30. Então, logo no início do problema, nós já temos informação, né? Um ônibus passa pelo quilômetro 30, então significa que o espaço inicial desse ônibus tem um valor de 30 quilômetros. E ele passa por esse espaço de 30 quilômetros no instante de 6 horas, né, às 6 da manhã. Então isso seria o nosso instante inicial, que nós vamos chamar de 6 horas, tá? E aí quando dá às 9h30 da manhã, ele passa pelo quilômetro 240. Então o 240 é nosso espaço final, né, nosso marco quilométrico final, 240. Então, 9 horas e 30 minutos é o instante final. Só que 30 minutos é meia hora, então nós vamos colocar aqui esse instante final. Ele tem um valor de 9,5 horas, ok? E aí ele pergunta qual é a velocidade média durante esse trajeto. Destacando que velocidade média nada mais é do que a relação entre a variação do espaço sobre o intervalo de tempo. E a variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial sobre um instante final menos um instante inicial, ok? Então, como o nosso espaço final ele tem um valor de 240 km, então a gente vai subtrair para o inicial, que é 30. O instante final é 9,5, menos o inicial, que é 6. Então a gente vai ficar com 210 dividido por 3,5. E a gente pode expandir essa divisão, né? Eu vou colocar como 2.100 dividido por 35. O 3,5 tinha uma casa decimal, então a gente vai multiplicar por 10 para poder eliminar essa vírgula. Então o que a gente faz no denominador tem que fazer no numerador também. Vamos começar aqui a divisão, começando pelo... o 21 não vai dar, então eu vou pegar o 210. 210 por 35, e isso dá 6, né? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 30, 180. 180 com 30, 210. Para 210, 0. Tem mais um 0 aqui. 0 por 35, 0, né? E resto 0. Então a gente chega no valor de que a nossa velocidade média ela vale 60 km por hora. Então, um enunciado aí bem tranquilo, belezinha? Vamos seguir agora para a nossa questão número 2. Um enunciado também bem tranquilo. Só ajeitar aqui a formatação. Ele fala que um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos, né? Então nós temos aí duas informações, né? Uma é que é a variação do espaço, ele já deu pra gente ir pronto, né? Ele poderia ter dado a posição final e a posição inicial, mas ele já fez esse cálculo já pronto pra gente. Então a variação de espaço é de 1.200 metros. E o nosso intervalo de tempo é de 4 minutos. E ele pede para a gente calcular nossa velocidade média. Não sei quem é, mas ele especificou a unidade de medida, né? Então ele quer que essa velocidade média seja expressa em metro por segundo. O nosso espaço, a nossa variação de espaço, ela já está em metro. Então a nossa variação de espaço já está numa unidade ok, do jeito que a gente queria. Mas o intervalo de tempo não, o intervalo de tempo está em minuto. E como ele quer a velocidade média em metro por segundo, então eu tenho que transformar o meu intervalo de tempo em segundo também. E como em 1 minuto eu tenho 60 segundos, então eu vou pegar esses 4 minutos, vou multiplicar por 60 e aí vou obter o resultado em segundos, né, que dá 240, ok? Então agora a gente pode calcular a nossa velocidade média em metro por segundo. Lembrando que velocidade média é variação do espaço sobre o intervalo de tempo. Então nós vamos ficar com 1.200 dividido por
240, ok? Isso é igual a 5, ok? 5 metros por segundo. Tranquilo? Então a gente já finaliza aí também a nossa questão número 2, extremamente simples, ok? Agora vamos para a nossa questão número 3. Ele quer saber qual é a velocidade em km por hora que um avião deve atingir para igualar a velocidade de propagação do som no ar, que tem um valor de 330 metros por segundo. Muito simples, né? Para a gente transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, nós vamos multiplicar por 3,6, né? E espero que nessa altura do campeonato todo mundo já esteja por dentro desses fatores de conversão, né? Então eu tenho aqui a unidade metro por segundo e tenho a unidade quilômetro por hora. Se eu quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Mas se eu quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, então eu vou dividir. Tudo bem? Como ele deu que a velocidade é de 330 metros por segundo, então como eu quero transformar isso para quilômetro por hora, então eu vou multiplicar por 3,6, ok? Então vamos armar essa conta aqui. 330 multiplicado por 3,6. 6 é 0. 0, 6 vezes 3, 18, deixo o 8. Vai 1, 3 vezes 6, 18, com 1, 19. 3 é 0. 0, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9. Baixo o 0 aqui. 8, 9 com 9, 18. Deixo o 8, vai 1. 9 com 1, 10, com 1, 11. Uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Então, isso tem um valor de 1.188 km por hora. E está aí finalizado a nossa questão número 3, né? Questão bem tranquilo aí, tudo bem? Vamos agora partir para a nossa questão número 4. Tá aqui a nossa questão número 4. Tem uma imagem, né? Uma imagem que ilustra um pouco a situação, deixa a interpretação um pouco mais fácil. Ele fala que um automóvel inicia uma viagem no quilômetro 100, né? E aí, nesse caso, basicamente, ou poderia dispensar o texto ou poderia dispensar a imagem, né? No caso das posições. O instante não, porque o instante não aparece no desenho, né? Mas as posições sim. Então ele fala que um automóvel inicia uma viagem no quilômetro 100. Então significa que o meu espaço inicial, meu S0, ele tem um valor de 100 km, ok? E ele tem esse espaço inicial, ele passa por esse espaço inicial às 10 da manhã. Então esse é o nosso instante inicial, que é de 10 horas. E aí, ou o que eles chamam de T1, né? Aliás, vamos colocar as simbologias que eles estão utilizando, né? Para o T1, eu vou associar o S1. Vou botar aqui T1, né? E a posição S2, ou final, como você queira chamar, que é o valor de 340 km. E o instante 2, né? Ou seja, o instante associado ao espaço 2, é às 14 horas. E aí ele pede para a gente poder calcular a velocidade média desse trecho, né? Lembrando que velocidade média é igual a variação de espaço sobre o intervalo de tempo. E variação de espaço é o espaço final mais inicial. Ele chama o final de 2 e o inicial de 1, né? Então é o S2 menos S1 sobre o instante T2 menos o instante T1. Sendo assim, a velocidade média então vai ser dado por, né? O espaço 2 é o 340, o inicial é 100, o instante final é 14 e o inicial é de 10. 340 menos 100, isso é igual a 240. E 14 menos 10 dá 4. 240 por 4, isso é igual a 60. Só que é 240 km dividido por 4 horas. Portanto, é 60 km por hora. Então tá aí resolvida a nossa questão número 4, ok? Questão também bem tranquila.
Vamos seguir agora para a nossa questão número 5. Uma questão da UFRJ, mas também um enunciado tranquilo. Ele fala que a Pangeia era um supercontinente que reunia todos os continentes atuais e que, devido a processos geológicos, foi se fragmentando. E ele fala que supõe-se, né, que há 120 milhões de anos a África e a América do Sul, que faziam parte da Pangeia, começaram a se separar e que esses locais hoje estão representados pelas cidades de Buenos Aires, na Argentina, e Cidade do Cabo, né, desse ali no sul da África. Né? A distância atual entre as duas cidades é de aproximadamente 6.000 quilômetros. Calcule a velocidade escalar média de afastamento entre a África e a América do Sul em centímetro por ano, né? Então o que acontece? Há 120 milhões de anos, esses pontos estavam grudados. E à medida que o tempo foi passando, até chegar aos dias de hoje, essa distância é de 6.000 quilômetros, né? Então esse é o nosso ΔS, 6.000 quilômetros. E o intervalo de tempo mencionado é de 120 milhões de anos. Só que ele colocou, né, não colocou o formato numérico, né? Colocou em texto. Mas transformando fica dessa maneira, ok? E aí ele pede qual é o ritmo, né? A velocidade média de afastamento entre esses dois pontos. Só que ele especificou a unidade, né? Que é centímetro por ano. Mas o meu espaço, né, a minha distância, ela não está em quilômetro, ela não está em centímetro, ela está em quilômetro, né? Então eu vou ter que transformar de quilômetro para centímetro. E remetendo aí, né, ao nosso sistema métrico decimal, né, pegando as unidades mais utilizadas de comprimento, né, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, para cada salto de unidade desse, né, a gente vai multiplicando por 10, né? Então, se eu quiser de quilômetro para metro, para hectômetro, vezes 10. Se eu quiser de metro para decímetro, vezes 10. Mas eu posso dar dois saltos, né? Então, por exemplo, se eu quisesse de quilômetro para decâmetro, 10 vezes 10, então 100. Tudo bem? Mas ele quer de quilômetro para centímetro, né? Então, quando ele vai de quilômetro para centímetro, então, um salto, 2, 3, 4, 5, né? Então, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 5 vezes, né? Ou seja, para transformar de quilômetro para centímetro, então eu vou multiplicar por 100 mil. Tem 5 zeros, né? Foram 5 saltos. Então, a gente vai pegar o 6, né? E colocar a quantidade de zeros envolvidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, né? 8 zeros. Então, 6.000 quilômetros é a mesma coisa do que 600 milhões de centímetros. Então agora nós podemos calcular a nossa velocidade média em centímetro por ano, né? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é 600 milhões dividido por 120 milhões. E aí, vai simplificando, né? Os zeros. A gente chegou, né, a 60 por 12. E 60 dividido por 2 é igual a 5, né? Só que como é 60 centímetros dividido por 12 anos, então 5 centímetros por ano, né? Algo extremamente lento, né? Os processos geológicos eles são lentos. Alguns podem você só perceber alguma diferença depois de centenas de milhares ou milhões de anos. Mas está aí resolvida a nossa questão número 5, tá? A questão número 6 dessa lista, ela é puramente de conversão entre unidade de quilômetro por hora para metro por segundo ou vice-versa. Então, como é um processo mecânico, né? Então eu vou acabar não resolvendo. Não é tão interessante, né? Só mesmo as conversões. Multiplicar ou dividir por 3,6. Então, nesse caso, nós já vamos partir para a questão número 7. Tudo bem? Então, a nossa questão número 7. Tá aí, né? Vamos iniciar na resolução da questão 7. Um automóvel passou pelo marco 40, né? Ou seja, isso é o nosso espaço inicial. Então eu já vou chamar aqui 40.
às 13 horas. Então esse é o nosso instante inicial. A seguir, passou pelo marco quilométrico 160, então esse é o espaço final. No instante de 15 horas. Então, vou colocar aqui o 15. E aí, ele quer saber qual é a velocidade média desse trecho. Mais uma vez, velocidade média é variação de espaço sobre o intervalo de tempo, né? Lembrando que variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial sobre o instante final menos o instante inicial associados a essas posições, tá bom? Então, a velocidade média vai ficar 160 menos 40 sobre 15 menos 13. 160 menos 140, 120. E 15 menos 13, isso é igual a 2. 120 por 2, isso dá 60. Só que como é 120 km dividido por 2 horas, então 60 km por hora em média. Eu acho que esse gabarito apareceu umas 3 vezes, não foi? Tem aí 3 questões já que a resposta é igual a 60 km por hora. Tranquilo? Então tá aí a resolução da nossa questão número... Que questão é essa? Número 7, né? Também um enunciado tranquilo. E vamos seguir agora para a nossa questão número 8. Nossa questão número 8. Importante destacar aqui para vocês que essa zona 1 é uma zona onde os exercícios, né, eles saem pela aplicação direta da fórmula, né? Então a gente não precisa de nenhum tipo de raciocínio intermediário para poder estar chegando a um resultado. É uma zona bem introdutória mesmo para você se acostumar com os parâmetros, né, pertinentes à velocidade média. Na zona 2, quando eu iniciar a resolução, vocês vão perceber que são exercícios um pouco mais sofisticados, que você precisa ter um pouco mais de malícia para poder estar conseguindo compreender aquele problema, tá? Mas caso a velocidade média você esteja tendo contato pela primeira vez, é interessante você passar pela zona 1 para pegar esse amadurecimento inicial, tudo bem? No verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade escalar média de 25 km por hora. Então, nós já temos uma informação, que a velocidade média é igual a 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, ou seja, esse é o meu intervalo de tempo, 12 horas, tá? Ele quer saber qual a distância percorrida, ou seja, o meu ΔS, em um dia, tá? Nós temos os parâmetros velocidade média, intervalo de tempo e variação de espaço, e essas três variáveis se relacionam da seguinte forma, né? Velocidade média é igual a variação de espaço sobre o intervalo de tempo, né? Substituindo, dessa vez ele mudou um pouco, né? Comparado com os outros enunciados, porque nos outros ele dava as posições, os instantes, para a gente achar a velocidade. Agora ele fez o contrário, ele deu a velocidade e já me deu o intervalo de tempo e pede a variação de espaço, né? A distância percorrida. Então, velocidade média é 25, igual a ΔS, que é o que eu quero saber, dividido por 12, que é o tempo gasto, 12 horas, né? Esse 12 está dividindo, então passa multiplicando. Então, 25 vezes 12, isso é igual a ΔS. Portanto, ΔS igual, armar a conta aqui, 25 vezes 12. 2 vezes 5, 10, deixa o 0, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. E aqui repete, né? Porque é multiplicação por 1. 0, 5 mais 5, 10, deixa o 0, vai 1, 2 mais 1, 3. Então, a distância, né, que as andorinhas percorrem, se elas conseguirem manter por 12 horas seguidas essa velocidade média, elas vão percorrer uma distância de 300 km. Tudo bem? Então, tá aí a nossa questão número 8 resolvida. E agora vamos seguir para a nossa questão número 9. Questão número 9. Em uma rodovia, a velocidade máxima permitida é de 90 km por hora. Supondo que um veículo trafegou nessa rodovia, mantendo sempre a velocidade máxima, ora, se a velocidade máxima é 90 km por hora
E ele se desloca sempre mantendo a velocidade máxima permitida. Então eu já sei que a velocidade média que ele desenvolveu é de 90 km por hora. Ele quer saber qual a distância percorrida, então logo de cara já identifico que é o ΔS a minha interrogação do problema. Sabendo que ele ficou aplicando essa velocidade média, né, uma média de velocidade como essa, por um intervalo de tempo de 3 horas. É uma dinâmica um pouco parecida com a questão número 8, porque na 8 ele já dá a velocidade pronta, né? A diferença é que ele deu a velocidade e o tempo e pede o espaço, e agora ele está dando a velocidade e o espaço e pedindo o tempo, tá bom? Mas a expressão que a gente vai utilizar é a mesma, né? Porque as variáveis, as grandezas pertinentes não mudaram, né? Que é a velocidade média, a variação de espaço e o intervalo de tempo. Então, substituindo, nós vamos ficar com 90, que já é a velocidade, igual a ΔS. Ah, não, né? Eu cometi um equívoco aqui, né? Ele pede o ΔS de novo, né? Nas duas ele pede ΔS. Eu falei que era o tempo, né? Mas é ΔS. Ok. ΔS sobre o intervalo de tempo que é 3. Esse 3 está dividindo, então vai passar multiplicando. 90 vezes 3 é igual a ΔS. 90 vezes 9 vezes 3 é 27, mais um zero. Então, 270 km é a distância percorrida. Ok? E agora, para a nossa última questão da zona 1, que é a questão número 10. Ele fala que a distância entre as cidades de Bom Jesus da Lapa e Vitória da Conquista, na Bahia, é de 360 km. Agora sim, né? Ele dá a velocidade e espaço para pedir o tempo. Nas outras ele deu a velocidade e o tempo e pediu o espaço. Muito bem. Ele fala que a distância entre essas cidades é de 360 km. Então, ΔS igual a 360 km. Ok? Ele fala que um automóvel desenvolveu uma velocidade média de 80 km por hora. Velocidade média 80 km por hora. E pergunta qual é o tempo gasto. Então, o ΔT é a nossa interrogação. E aí, mais uma vez, vou destacar aqui a questão de que as variáveis, né, as nossas grandezas não mudaram, portanto a expressão também continua a mesma, né? Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, tá? Substituindo, a velocidade média é 80, a variação de espaço é 360 sobre ΔT. Aqui a gente já pode cortar esse zero com esse. Esse ΔT está dividindo, então vai passar multiplicando. Então nós vamos ficar com 8 ΔT igual a 36. E o 8 está multiplicando ΔT, então vai passar dividindo, né? Então ΔT é igual a 36 dividido por 8. 36 não, 36 é. E isso vai dar 4,5? 4,5, né? Isso mesmo. 4,5 horas. Por que horas, né? Porque a velocidade média estava em km por hora, né? 36. Você está fazendo isso aqui. Porque 36 eu quero do 360, então é quilômetro dividido pelo 8, que era 80, km por hora. Então eu estou com a divisão de quilômetro por quilômetro por hora. Isso é uma divisão de frações, né? Então eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda, né? Ou seja, quilômetro por hora, então vai virar hora por quilômetro. E aí corta, né? Então a única unidade que sobra é hora, por isso que é hora. Tudo bem? Então é isso. Está aí a resolução das nossas 10 questões, né, da zona 1. E a gente se vê no próximo vídeo, né, que é a resolução das questões da zona 2, né? Aumenta um pouquinho o nível de dificuldade. Tudo bem? Um forte abraço, fique com Deus, bons estudos e até mais.